Agora, vamos chamar a atenção para outros carboidratos da dieta importantes. Então, nós havíamos falado da lactose, já vimos que a lactose é degradada por uma enzima da borda em escova, a lactase. Ela transforma a lactose em dois monossacarídeos, a galactose e a glicose, que podem ser prontamente absorvidas pelo enterócito. Um problema que nós chamamos a atenção é para aquelas crianças que nascem com uma deficiência no metabolismo da galactose. Isso pode levar a uma condição que é a galactosemia. Na galactosemia, alguma enzima do metabolismo da galactose está deficiente. Aquela que mais frequentemente está mutada e, portanto, não funcional, é essa que está destacada ali no quadrinho vermelho, que é a galactose 1-fosfato uridiltransferase. É uma enzima intermediária do metabolismo da galactose. Por quê? Porque a galactose ela vai ser transformada em glicose para que ela possa ser usada em algum processo que envolva a glicose dentro da célula. É uma interconversão, não é imediata, não é direta, da galactose à glicose, mas a gente tem ali enzimas que participam no meio do caminho. Como a transformação da galactose em glicose é um processo que é importante para que a gente possa utilizar a galactose, se alguma enzima do meio do caminho estiver deficiente, isso pode levar a um quadro de galactosemia. Aqui eu destaco o caminho, que acontece naturalmente. Então, repare o seguinte: a galactose 1-fosfato e uma molécula energizada chamada UDP-glicose. UDP é uma forma nucleotídeo-açúcar, que ela é importante no metabolismo também. A gente vai trocar os ligantes. A galactose tem um fosfato no carbono 1, enquanto a glicose tem ligado um UDP. Vamos fazer uma troca de ligantes. Então, a glicose ela vai ficar com esse fosfato do carbono 1, ela vira glicose 1-fosfato, enquanto que a galactose vai ficar com o UDP, formando UDP-galactose. A enzima que faz essa troca de ligantes é a galactose 1-fosfato uridiltransferase, aquela que nós chamamos a atenção, que está deficiente na maioria das crianças com galactosemia. A glicose 1-fosfato, ela pode ter o seu fosfato mudado de posição. Do carbono 1 vai para o carbono 6, virando glicose 6-fosfato. E glicose 6-fosfato a gente já estudou que pode participar da glicólise. E essa UDP-galactose? O que eu posso fazer com ela? Se a hidroxila do carbono 4 dessa galactose for mudada de posição, ó, veja, aqui ela está para cima na estrutura do anel, e eu mudar ela para baixo, ela deixa de ser uma UDP-galactose e passa a ser uma UDP-glicose. Galactose e glicose eram dois epímeros em carbono 4. Então, a UDP-galactose 4-epimerase é a enzima que muda uma para outra. E dessa forma, agora, tudo é glicose, pode ser utilizada no metabolismo. Essa enzima é a enzima marca-passo da conversão, ela que é a velocidade limitante do processo. Muitas crianças podem ter deficiências, vejam, em mais de uma ou em alguma destas diferentes enzimas envolvidas no metabolismo da galactose, resultando num quadro que a gente chama de galactosemia. Você pode consumir na sua dieta a sacarose. E a sacarose ela tem na sua constituição a frutose. A frutose, de forma semelhante, ela também vai ser convertida a intermediários que entram na via glicolítica. E aqui nós temos em destaque algumas dessas reações. A frutose ela precisa ser fosforilada. Uma enzima que fosforila é uma cinase, no caso é a frutossinase. A frutose sendo fosforilada tem que gastar energia, olha lá. Um ATP vai ser consumido, vira ADP, e nós temos a frutose 1-fosfato. Essa frutose 1-fosfato, ela agora passa por um processo um pouquinho diferente do que a gente discutiu lá na via glicolítica. Ela sofre uma quebra. No que ela sofre uma quebra, ela vai dar origem a dois componentes de 3 carbonos cada. Um deles
é a dihidroxiacetona fosfato, que já é o intermediário da via glicolítica. O outro é o gliceraldeído. O gliceraldeído sofre uma fosforilação, virando o gliceraldeído 3-fosfato, que agora também é um intermediário da via glicolítica. Repare que nós usamos menos etapas quando a gente compara o uso da frutose em relação ao uso da glicose. Não passamos por aquela reação importante da via glicolítica, que era a reação catalisada pela fosfofrutoquinase, a FFK. Qual é o perigo de consumir uma grande quantidade de frutose? Ao consumir uma grande quantidade de frutose, a gente pula aquela etapa importante, que era a etapa regulada pela FFK. E dessa forma a gente pode injetar uma grande quantidade de intermediários da via glicolítica à frente do seu principal ponto de regulação. E isso é um problema, porque é como se eu estivesse fazendo um caminho colateral. Tem um semáforo quebrado na via e você começa a passar por cima do canteiro. Então, qual é o perigo de consumir uma grande quantidade de frutose? Engordar. Muita frutose pula o ponto de regulação. E pulando o ponto de regulação, você insiste na via, chegando numa grande quantidade de piruvato, mesmo quando não deveria chegar. E aí o piruvato é a nossa novela mexicana. A gente tem que dar destinos para esse piruvato. O piruvato pode ser transformado em acetil-CoA, e o acetil-CoA agora, num estado de abundância energética, não vai ser usado para o metabolismo energético, mas sim para a síntese de lipídios. Veja que no metabolismo da glicose, nós temos algumas enzimas que são reguladoras. Era o caso da hexoquinase, era o caso da fosfofrutoquinase. E quando você consome frutose em excesso, você pula essas etapas, porque ela não começa a ser metabolizada pelo mesmo caminho. Ela já gera, ao final, de hidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, que seriam produzidos aqui na via glicolítica após terem passados por essas duas enzimas reguladoras. Então, eu injeto na via glicolítica as trioses fosfatos à frente dos pontos de regulação principal da via glicolítica. Isso vai impactar em quê? Num excesso de produção de piruvato. E esse excesso de produção de piruvato, ao final da via, vai resultar em mais piruvato quando já tem muita energia na célula. Ora, eu vou ter que deslocar isso para um outro sentido, no caso, o sentido da via de síntese de lipídios. Mas para chegar nos lipídios, ainda tem um ponto importante dos carboidratos para a gente falar.